Sejam muito bem-vindos, esse é o Direito Toda Semana, o meu nome é Gerlaine e hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto diferente. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que todo mundo aqui já sabe a quem eu estou me referindo, né? Então, antes de adentrar aí de fato nesse assunto, eu gostaria de dizer que isso aqui, esse vídeo, ele não tem pretensão nenhuma de demonstrar o meu posicionamento político. Isso aqui é um vídeo totalmente imparcial, onde eu só vim aqui para poder esclarecer os fatos e explicá-los. Apenas isso. Tudo bem. Nessa época agora de eleição, né, tem muito se falado sobre o quesito do Lula ser inocente ou não ser inocente, se ele foi inocentado das acusações feitas por ele ou se não. E é isso que a gente vai descobrir ao longo desse vídeo, então não sai daí. Bom, eu quero começar dizendo que o Lula, ele foi condenado, né, em julho de 2017 por corrupção passiva, tá? Ele levou de 9 a 6 meses de prisão. E aí depois, né, teve a sua condenação, foi confirmada pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em janeiro de 2018, que aumentou a pena de 12 anos a 1 mês de prisão. E aí, em abril de 2019, a 5ª Turma Superior Tribunal de Justiça, tá, o STJ, decidiu por manter a condenação, mas reduziu a pena imposta a Lula para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Só um adendo, eu tô vendo aqui porque assim, eu tenho que ter a minha colinha porque é muito detalhe e tem que ser passado para vocês, então para não passar nenhuma informação incorreta, eu trouxe ali a minha colinha. Mas ok. Então entendemos que o Lula ele foi sim condenado, mas o que aconteceu, né, para ele ter sido solto, porque ele estava preso, para ele ter sido solto, para ele ter voltado aí, ter os seus direitos políticos, de poder aí se candidatar à presidência da República, né? O que aconteceu? Bom, em março de 2021, o ministro, né, Fachin, ele decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para poder julgar e processar todos aqueles casos em que o Lula estava envolvido. E aí, em junho, a 2ª Turma do STF decidiu pela parcialidade do então juiz Sérgio Moro, que era o responsável aí pelo julgamento daqueles processos. Ok, Gerlaine, tá, mas o que isso acarreta juridicamente falando? A declaração de incompetência e também da parcialidade aí do juiz Sérgio Moro, ele acarretou na anulação de todos os processos em que o Lula estava envolvido. Isso significa dizer que esses processos eles voltaram a estaca zero. Ou seja, Lula ainda poderia ser processado, só que agora ele seria processado e julgado em Brasília, que seria o local considerado competente para tal. Ocorre que no direito tudo é prazo. E isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade. E aí no processo não é diferente. Quando se voltou aí a estaca zero, ocorreu o que a gente chama de prescrição. Tá, Gerlaine, mas o que é prescrição? Prescrição é a perda do prazo legal para punir aquele crime, para poder julgar aquele crime. Ou seja, o prazo legal para que Lula fosse julgado pelos supostos crimes que ele teria cometido, acabou. Por isso é que não se fala mais que Lula vai responder por algum processo referente àqueles lá. Ok, mas assim, tá, entendi, houve a prescrição, ok, mas por que se iniciou em Curitiba? Por que não foi direto para Brasília, já que Brasília foi considerada competente? Para entender toda essa questão, toda essa bagunça, a gente precisa voltar lá em 2014, no início da Operação Lava Jato. Por quê? A Operação Lava Jato, ela começou, né, o seu desmembramento em razão de investigações de organizações criminosas que atuavam no Paraná. E por conta disso, a 13ª Vara de Curitiba, né, teve aí a distribuição, e a 13ª Vara Federal de Curitiba foi a responsável pelo julgamento e processamento desse caso. E o responsável ali era quem? Era o então juiz Sérgio Moro. Ocorre que com o passar do tempo, com o passar aí das investigações e com as informações colhidas através das delações, outros crimes de outras regiões foram sendo apurados, foram aparecendo. E aí a
Lava Jato, ela usava como argumento que havia uma conexão com todos esses crimes e por conta disso deveriam ser julgados e processados em Curitiba. Só que a defesa de muitos desses acusados argumentou contra isso e pediu a redistribuição dos seus processos. E, de fato, muitos deles conseguiram essa redistribuição. Ocorre que o STF decidiu que todos os processos relacionados a Petrobras seriam mantidos em Curitiba. Seria mantido ali o julgamento no seu local ali de origem, que era Curitiba, né, com o juiz Sérgio Moro. Só para vocês entenderem por que foi Curitiba. No processo penal, no processo criminal, a gente se dá que a vara competente para julgar e processar aquele suposto crime é onde ele ocorreu. E por ele acontecer no Paraná, ficou Curitiba. Beleza. Mas aí que entra o Lula. Por quê? O Lula, ele estava sendo acusado de estar recebendo benefícios de recursos desviados da Petrobras. Por conta disso, como já tinha sido decidido pelo STF, que todos os envolvidos em relação à Petrobras seria julgado em Curitiba pelo então juiz Sérgio Moro, o Lula foi julgado ali. Ok, Gerlaine, entendido isso, mas por quê? Depois de tanto tempo, depois das condenações já de Lula, teve essa reviravolta toda nesse processo e aconteceu essa bagunça toda. Para isso, a gente tem que se ligar que em 2019 começou a surgir uma série de notícias que davam a entender que havia um suposto conluio entre o Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro contra o Lula e os demais acusados. E aí a Operação Lava Jato ela começou a perder um pouco da sua força, o que fez com que um pleito antigo, um pleito antigo da defesa de Lula voltasse à tona. Que pleito era esse? Bom, eles alegavam que o juiz Sérgio Moro ele era suspeito e também estavam alegando que não havia provas concretas de que o petista havia de fato interferido diretamente em contratos que favorecessem a OAS e a Odebrecht em troca do triplex e das obras do sítio. Esses pleitos eles foram acolhidos pelo ministro Edson Fachin em março de 2021. E aí, em junho, pela segunda turma aí do STF, foi julgado a parcialidade do então juiz Sérgio Moro, que era o responsável pelos processos em questão. O que acontece que, com toda essa situação, com todo esse acolhimento que teve em 2021 dessas pretensões, o processo ele teve que voltar à sua estaca zero, porque como eu disse lá no início, teve assim a sua anulação. Ok. Aí que tá. Lula foi inocente? Tá inocentado ou não tá inocentado? Não tem. Ele não foi inocentado, porque e aí quando eu digo inocentado, eu digo de uma forma leiga, porque não é o linguajar jurídico correto, mas como assim, a maioria das pessoas falam desse jeito, eu tô falando para poder ficar mais fácil aí o entendimento. Lula ele não foi inocentado porque não houve o julgamento do mérito. Se não houve julgamento do mérito, não houve absolvição. Então não há o que se falar que ele foi inocentado das acusações feitas contra ele, porque não houve julgamento. Simples, não aconteceu. E o que ocorre? Que juridicamente falando, essa discussão é irrelevante, porque houve a prescrição. Então o tempo, o prazo legal foi exaurido. Então essa discussão é indiferente no meio jurídico, porque ele não vai mais responder por esses processos, que acabou. Agora, no meio político, aí já é diferente. Porque quando a gente fala que o Lula ele foi inocentado, eu acho que esse jogo de palavras, dá a entender que como se o STF chegasse e desse um atestado de idoneidade a esse indivíduo. E não foi o que aconteceu. Não foi. Ele simplesmente voltou à estaca zero, prescreveu, não há mais o que se fazer. Ponto. Mas ele não teve ali a absolvição, ele não foi julgado, ele não foi nada disso. E falado, não, realmente ele não cometeu esses crimes, isso não aconteceu, tá? Então, eu acho que falar que ele foi inocentado é um pouco pesado demais e acaba dando um sentido aí que não cabe ao caso concreto em questão. Então, assim, no meio político, politicamente falando, eu acho que cabe a cada eleitor fazer o seu juízo de valor sobre ele, analisar toda essa situação e decidir por si próprio
próprio, se acha que ele tá certo, se acha que ele tá errado. Isso aí é uma opinião individual de cada um. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, eu espero que tenha ajudado a esclarecer. Claro que é um vídeo bem sucinto, porque não dá pra me contar todo o trâmite, né, de passo a passo, porque senão ficaria aqui uma eternidade. Mas enfim, acho que isso aqui já deu pra poder ajudar a esclarecer vocês. Espero que tenham gostado, peçam que curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vou deixar o arroba no meu Instagram aqui embaixo, fiquem à vontade para poder me mandar mensagem no direct. Se quiser me fazer perguntas também, tá tudo bem, tô aqui aberta. Manda sugestões, tá? Também tô aceitando, tô gostando que vocês estão mandando lá, continuem. E vou pedir para vocês me seguirem lá, porque lá eu sempre busco postar dicas e conteúdos jurídicos. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Toda quinta-feira, às 17 horas, tem vídeo novo no canal. Tchau, tchau!